O nosso quadro Pergunte ao Profissional de hoje vai apresentar o tema paisagismo. E para falar sobre o assunto, as paisagistas Kátia e Tereza Soria. Oi meninas, tenho aqui várias perguntas para vocês responderem. A primeira delas é: posso utilizar a janela da minha cozinha para colocar vasos de diferentes formas e tamanhos, com temperos ou mudinhas de plantas? É legal essa ideia de obter uma horta simples dentro de casa e ao mesmo tempo dando um visual diferente? Pode sim. E geralmente está sendo muito usado porque as pessoas moram muito em apartamento agora, né? As pessoas não estão mais morando tanto em casa e sentem falta de poder ter o verde dentro de casa. Então a horta na cozinha, ela é extremamente possível e a gente tem feito muito isso nos apartamentos. Podem ser em vasinhos, em jardineiras ou na própria jardineira do prédio, né? Dependendo da insolação e do vento. Aí a gente tem que, o profissional tem que olhar para ver se aquele local é adequado, se dá para a gente plantar. E aí a variedade é imensa. O manjericão, o coentro, cebolinha, né? Os chás, que as pessoas gostam muito também, podem sim ser plantados nas cozinhas, né? E nas jardineiras também, nos apartamentos. Moro numa casa no litoral e gostaria de decorar a minha varanda com plantas e flores. O que me sugere? Para varandas, a gente sugere plantas resistentes, que aguentem a luz, a luminosidade alta e a insolação. Okay. Que tipo de plantas posso colocar na varanda do meu apartamento? Bem, aí depende um pouco, né? Geralmente quando a gente vai fazer a visita, a gente observa o vento, né? A insolação, porque as varandas geralmente estão sendo fechadas, né? Eles estão colocando o fechamento nas varandas, mas mesmo fechadas a gente pode sim, com a luminosidade, né? Temos várias opções de plantas para as varandas, mas aí a gente tem que observar o local. Se for uma varanda aberta, aí a gente tem que ver se tem muito vento, né, se tem a luminosidade adequada, mas a infinidade é grande, né, para embelezar as varandas, inclusive fazer jardins nas varandas. Então, a gente primeiro tem que observar a localização. Tereza, o bambu pode ser utilizado na decoração de um ambiente dentro e fora de uma casa? De que forma posso usá-lo? Provavelmente você está pensando em duas coisas. O bambu é uma planta resistente, uma planta de exterior. Então a gente normalmente não usa dentro de casa, só se tiver uma luminosidade suficiente para ele poder resistir. Falando em iluminação, Kátia, a telespectadora aqui pergunta: que tipo de iluminação posso usar na varanda da minha casa sem prejudicar as plantas e flores que compõem a decoração? Geralmente existem iluminações que realmente queimam as plantas, né? Ele fica muito em cima da planta e queima. Então isso pode ser uma LED ou existem vários tipos. Agora geralmente a gente procura um profissional, um luminotécnico, né? Ou a própria loja de iluminação, ela sabe que iluminação colocar, que geralmente são lâmpadas frias, né? Porque das quentes elas queimam as pontas das plantas. Então tem que ver isso bem para exatamente não colocar uma vegetação e ela ser prejudicada pela iluminação. Que tipo de planta fica melhor para ser usada na lateral da piscina da minha casa, Tereza? Planta que não tenham raízes muito longas e que não tenham folhas pequenas, porque aquilo seca e entra na piscina e tampa também o escoamento da própria piscina. Nossa última pergunta, Kátia. Que tipos de plantas devem ser usadas no jardim de uma casa? No jardim aí a infinidade é enorme. Geralmente a gente faz uma visita ao local, tá? Conversa com o arquiteto, com o decorador, com o cliente para ver quais são os sonhos, né? O que é que ele sonha, se ele tem alguma preferência de alguma vegetação. E aí a gente vê, de novo falando, a insolação, o local. Essa visita é muito importante, porque às vezes a pessoa sonha com um jardim, eu quero flores. E ali naquele local não dá para ter flores. Ou eu quero plantas muito delicadas e ali tem muito vento. Então essa visita do profissional é muito importante, mas a variedade é enorme, né? A gente vai do jardim tropical ao jardim clássico, aos jardins rasteiros, né? Plantas altas, palmeiras. Então a infinidade é enorme.
Ok, Kátia, Tereza, muito obrigada pela entrevista aqui no nosso quadro. O programa Curto Circuito agradece muito a participação de vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigada a você. E você de casa, continue acessando o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br e mandando suas perguntas. Na próxima semana estarei aqui com outro profissional.